pessoal, me chamo Renata e estamos aqui no explicador virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a sociedade açucareira. Então, pessoal, nós conversamos sobre as atividades econômicas que Portugal vai implementar na sua colônia, no caso Brasil. Vimos que eles exploraram ao Brasil e depois essa atividade econômica foi substituída pela implantação da cana-de-açúcar, da produção de cana-de-açúcar que era feito nos engenhos. Hoje nós vamos falar quem compunha essa sociedade açucareira. Nós já tínhamos visto, quando vimos a estrutura dos engenhos, que possuíam os trabalhadores, muitos deles eram trabalhadores escravos, principalmente os africanos, que vinham já desde a África nessa condição. Falamos também do senhor de engenho, que era o dono do engenho, sua família, a presença de alguns religiosos, com a presença da capela dentro desse engenho, e a própria família dos senhores, além dos trabalhadores assalariados. Eram os feitores que tinham a função, dentre outras, auxiliar o dono do engenho na administração, mas também fiscalizar os trabalhadores. Vamos lá saber mais específico sobre essa sociedade? Pessoal, nós vamos perceber nas nossas imagens muitas pinturas. Essas pinturas, elas são de um artista francês chamado Jean-Baptiste Debré. Debré vai ser muito importante para os estudos sobre o Brasil colônia, se vocês fizeram algum tipo de pesquisa solicitado pela professora, ou até mais para poder conhecer sobre esse período. Muitas pinturas encontradas são de Jean-Baptiste Debré. Debré era um pintor francês que veio para o Rio de Janeiro, veio para o Brasil para estudar sobre a população, para saber mais sobre a fauna, sobre a flora, e retratou isso através das suas pinturas, dos seus desenhos, não somente da sociedade açucareira, mas também dos escravos, dos indígenas, os instrumentos que eles utilizavam, a alimentação, lembrando que muitos produtos que eram cultivados aqui na colônia, na América, não eram encontrados com facilidade na Europa. E tudo isso Debré vai acabar fazendo relatos. Então a gente vai utilizar bastante imagens de Debré nas nossas videoaulas. Tudo bem? Então vamos lá voltar para a sociedade açucareira? Pessoal, uma das características mais importantes em relação ao poder político e poder social, ou seja, o que você mandava e o que você representava, estava muito associado à quantidade de propriedades que você possuía, de riquezas que você possuía, levando em consideração que naquele período a maior riqueza que eles poderiam ter estavam associadas às terras e toda a produção que poderia surgir desse trabalho agrícola. E também associada à quantidade de escravos que você possuía. Então, quanto mais propriedades você tiver, ou quão maior a sua propriedade fosse, o número de escravos maior também estava relacionado o seu poder político e o seu poder social. Tudo bem? Então, os grandes senhores de engenhos, os grandes proprietários dos engenhos, eles eram muito respeitados e temidos por todos. As características principais dessa sociedade vai ser uma sociedade patriarcal. Patriarcal vai lembrar o quê? Pai, Então, quem vai ser o patriarca? Vai ser o senhor, vai ser o homem mais velho daquela família, ou seja, o pai da família, o marido. E essa sociedade patriarcal, ela vai ter algumas características. Vamos saber quais características? O chefe da família possui ampla autoridade sobre os demais familiares e agregados, ou seja, o pai é que vai dar as ordens na família, independente da vontade da mãe, do filho ou do genro, da nora, do cunhado, não interessa. O pai, ele vai ser o chefe da família. Submissão feminina, ou seja, as mulheres deveriam obedecer. Casamento escolhido pelos pais, muitas vezes entre membros da própria família. Como assim, Renata? Era comum primos casarem com primas,
tá? Do mesmo modo que era muito natural irmãos se casarem na antiguidade, para que pudessem manter a riqueza dentro da própria família, a linhagem da própria família. Então esses casamentos eles eram combinados, eles eram casamentos escolhidos, arranjados, tudo bem? Número grande de filhos, mas apenas o mais velho era o herdeiro da propriedade. A gente fala de hereditariedade, né? Passado de pai para filho, mas não qualquer filho, não vai ser o caçula nem o filho do meio que vai receber essa herança direta. Quem vai ficar como substituto do patriarca será o filho mais velho. Então, quando nós falamos dessa família grande, que a família no período da colônia nós estamos falando também de uma linha hereditária em que somente o filho mais velho, independente do número de filhos que esse senhor possuísse, iria herdar. Os demais deviam estudar, trabalhar, né, auxiliando o pai, recebendo um salário. Muitos eles se dedicavam à vida religiosa, porque eles tinham que sobreviver de algum modo. E eles sabiam que somente o mais velho seria o herdeiro. Tudo bem? Vamos saber mais características? Mais uma vez uma imagem de Jean-Baptiste Debré. Tá? Então olha lá, pessoal. Sociedade açucareira patriarcal, né? Forte religiosidade, havendo inclusive a capela dentro da propriedade. Isso nós vimos quando conversamos sobre a estrutura dos engenhos de açúcar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só revisar a videoaula anterior, certo? Educação exclusivamente masculina, ou seja, os homens que poderiam ir para as universidades, para as escolas, para que eles pudessem ser advogados, médicos, né? Ou estudar como os religiosos, trabalhar na administração, a educação era exclusiva, ou seja, somente os homens tinham acesso. As mulheres, por outro lado, elas recebiam algumas noções de escrita e matemática e eram educadas principalmente para que elas pudessem ser donas de casa e também para o casamento. Elas eram educadas, né, para o casamento, para cuidar da família, para cuidar do lar, para poder administrar os trabalhadores da casa, que eram os trabalhadores domésticos, como as cozinheiras, lavadeiras, as amas que cuidavam das crianças. Então a mulher ela era educada para permanecer em casa, cuidando do lar. Imposição ou escolha da profissão dos filhos feita pelo pai. Lembra que eu comentei com vocês que alguns dos filhos, né, dessa família grande, eles poderiam se dedicar aos estudos, universidades, como serem advogados, médicos ou seguir a carreira religiosa, mas isso eles só poderiam fazer de acordo com a aprovação do pai. O patriarca, o pai, o chefe da família, nada acontecia sem a sua autorização. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, vamos seguir. Então, pessoal, quando nós falamos da sociedade açucareira ser uma sociedade hierarquizada, nós nos referimos que cada pessoa ocupava uma posição na camada social. Como assim? Nós temos a representação de uma pirâmide. Quem está no topo da pirâmide era aquele que ocupava a posição mais importante. E nós vimos que quem exercia poder social e político naquele período eram quem? Os senhores de engenho, né? Os senhores porque eles possuíam propriedades e escravos. Logo abaixo dele vinha quem? Os colonos menos abastados, ou seja, aqueles que não possuíam muitas propriedades, não possuíam muitas riquezas, nem tantos escravos. Eles eram mercadores, trabalhadores assalariados. Abaixo desses colonos, né, menos abastados, estavam os trabalhadores libertos, poderiam ser os escravos alforriados, os indígenas e até os próprios escravos. Quando eu falo da sociedade hierarquizada e que cada um ocupa um lugar na classe social, na camada social, eu também me refiro que cada um vai exercer poder em relação ao outro.
Então, lá no topo, os senhores, eles vão exercer poder em relação aos trabalhadores assalariados, que consequentemente vão exercer poder em relação aos outros trabalhadores. Tudo bem? Essa era basicamente a estrutura da sociedade açucareira. Nós falamos das mulheres, né? Em relação à educação ser exclusiva dos homens e caber a ela somente o quê? As funções domésticas, serem educadas para o lar. Pois bem, a função das mulheres nesse período, como nós falamos, né, era o quê? De submissão ao marido. Muitas delas, que eram mulheres livres, para poder ajudar na renda financeira de suas casas, elas trabalhavam, né, e recebia algo em troca, porque eles eram o quê? Mulheres livres, elas eram trabalhadoras assalariadas. Do mesmo modo que havia também as mulheres escravizadas, ou seja, aquelas que desempenhavam funções de escravos. Os escravos homens trabalhavam principalmente no trabalho mais pesado, de cortar cana, moer essa cana, trabalhavam nos engenhos. Não que as mulheres também não pudessem fazer esse serviço, mas cabia exclusivamente a elas os serviços domésticos. Cuidar da alimentação, cozinhando, cuidando das crianças, como ama de leite, tá? E aqui a gente também tem várias posições que a mulher fazia, né? Ou seja, vários trabalhos que elas desenvolviam, elas exerciam, não somente nas fazendas, na casa dos senhores, através do serviço doméstico, mas também nas cidades. Elas eram trabalhadoras, né, escravas de ganho. Elas poderiam ser comerciantes, venderem algo para os seus senhores nas cidades. Vender quitutes, preparar. O que são quitutes? Alguns doces, bolos. Elas poderiam vender também nas cidades. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir? Os trabalhadores livres, né, e também chamados trabalhadores assalariados, que nós nos referimos, são aqueles que recebem algo em troca de seu trabalho. Seja uma renda, ou seja um pedaço de terra para que ele pudesse produzir, algo ele recebia em troca. Diferente da condição do escravo, que ele trabalha e não recebe nada, além da moradia e da alimentação. E nós vamos falar mais a respeito, nós já comentamos que também não era uma moradia boa, eles viviam nas senzalas, e também não era uma alimentação adequada, eles se alimentavam de restos da casa dos senhores. Pois bem, os senhores, eles possuíam trabalhadores assalariados e livres, na função principalmente de feitor-mor. Quem eram os feitores, né? Eram aqueles que vigiavam os trabalhadores, os escravos, que fiscalizava para saber se tudo estava ocorrendo bem, o trabalho sendo desenvolvido nos engenhos de açúcar. Assim também era o administrador no engenho, porque ele estava subordinado ao senhor, mas ele fazia com que os outros trabalhadores trabalhassem a partir de suas ordens. Lembra lá da sociedade hierarquizada, que cada um ia exercendo poder em relação ao outro? Pois bem, esses trabalhadores assalariados, eles deviam obediência para os senhores, que era quem pagava o seu salário, mas em contrapartida eles também mandavam nos trabalhadores, porque cabia a ele o que? A fiscalização, a administração desses engenhos. Certo? Vamos ver mais sobre a sociedade? Então, pessoal, além da sociedade, né, açucareira que vivia nos engenhos, nós também temos uma outra parte da sociedade que vai se dedicar a outras atividades econômicas, como a pecuária, a criação de gado, os religiosos, né, aqueles que se dedicavam a serem membros da Igreja Católica, e os funcionários públicos. Lembram, né, que nós já falamos sobre isso? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só revisar a videoaula, que esses funcionários públicos eram representantes da coroa portuguesa, que tinham o intuito, a função de cuidar da administração local. Além dos comerciantes, né, que vendiam roupas, e escravos. Então, pessoal, esses eram basicamente aquelas pessoas que faziam também parte da sociedade colonial açucareira
mas que não estavam vivendo dentro do engenho, mas ao redor do engenho, próximo, se dedicando a outras atividades econômicas que também eram importantes para o funcionamento desse engenho, certo? Vamos fazer alguns exercícios para que a gente possa revisar, né, a nossa matéria e reforçar esses conceitos novos que nós aprendemos. Também é um método para poder tirar dúvidas, verificar se alguma coisa ficou em dúvidas. Então vamos lá. Lembrando sempre a importância da leitura atenta do enunciado. Sobre a sociedade e a religião coloniais, assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A. O que determinava poder e posição social na sociedade colonial era a propriedade de terras e de escravos. A gente falou isso, né? Tá certo. Principalmente quem, pessoal? Os senhores de engenho, né? Os grandes proprietários. Letra B. Era uma sociedade patriarcal, na qual o senhor ditava as regras a seus subordinados e agregados. Porém, a família tinha maior autonomia. Não, né? Quem tinha autonomia era o próprio senhor. Ele ditava as regras aos subordinados e agregados e cabia a eles o que? A obediência, uma vez que eles eram dependentes e não autônomos. Autônomos é o mesmo que independentes. E a gente viu que isso não acontecia nessa família patriarcal. Então está falsa. Letra C. O senhor de terras também detinha o poder político. Certo, né? Ele tinha um poder aqui social e político. Isso aí. Pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer coisa é só revisar a videoaula. Até a próxima.